Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Estamos começando o nosso podcast, direto pela CEDEP TV, Missão Cast. Esse podcast tem o objetivo de falar sobre missões, tratar da obra missionária. E para começar, vamos fazer uma oração. Bendito Deus de Israel, te louvamos, te agradecemos pela tua infinita bondade. Continua guardando, Senhor, não só a mim, não só a convidada deste dia, mas a tua igreja, os teus filhos que amam e que fazem missões. Pai, que sejamos um canal de bênçãos para esta sociedade, para esses homens e mulheres que estão aflitos em um mundo de ilusão. Usa-nos como instrumento, como meio, Senhor, pelo qual tu levantaste para abençoar esta sociedade. Continua abençoando a CEDEP TV, nosso pastor presidente, pastor Valdomiro, o presbítero Adonias, a sua casa, a sua família. Enfim, Senhor, te louvamos, te agradecemos por tudo. Te apresentamos o teu filho, o pastor Edivaldo, toma ele nas tuas mãos, continua usando ele poderosamente, nas suas ministrações. É o que eu te peço e te agradeço agora e para sempre. Amém. Gente, vamos falar um pouco de missões hoje. E hoje nós temos uma convidada muito especial, que está aqui comigo, a missionária Leila Rocha. Patrão, Leila. A paz do Senhor, meu pastor, estou muito feliz, me sinto honrada com o convite. E esse assunto é algo que deixa meu coração batendo muito forte. Missões. Que bom, que bom. Gente, nós vamos falar hoje sobre a obra missionária, né? Que é o propósito do nosso podcast. Porém, esse mês de maio, aqui na Secretaria de Missões de Salvador, a gente sempre dá ênfase para as mães missionárias. A dificuldade que é ser mãe, tanto genitora, né, que gera filhos físicos, mas também as mães espirituais. E por isso a importância temos hoje aqui a nossa missionária Leila Rocha. Irmã Leila, em primeiro lugar, quanto tempo já de cristã, serva do Senhor? 15 anos. 15 anos. Como foi essa conversão? Deus falou, usou alguém especial? Não, pastor, não aprendo da igreja, não quero ser crente, como foi? Essa história é, assim, muito curiosa, porque eu tinha me separado do meu atual esposo, já eu conto um pouco mais, e a gente tinha se divorciado no papel. Eu gosto de deixar isso bem claro. Divórcio aconteceu, não éramos cristãos. E eu estava vivendo uma vida dissoluta, achando assim que estava tudo bem, aquele padrão, né, do mundo de viver. Até que um belo dia, no dia 11 de setembro de 2012, eu estava em casa e acordei com um vazio. Eu sempre digo nas ministrações que eu tinha um coração tão duro que se alguém tivesse batido na minha porta, me chamado, eu não teria ido. E o Senhor, por saber como eu era, Ele providenciou uma forma que eu não teria como fugir. E eu estava em casa e acordei com peso no coração. Mas era algo, meu pastor, tão forte. Eu nunca tive alguém que morreu na minha família, mas eu acredito que se assemelha a um luto, a uma dor que não passa. E ali eu fiquei, foram passando as horas, eu não conseguia entender porque aquele vazio de repente tão forte. Quando de repente começou a passar um filme na minha cabeça de tudo que eu tinha vivido desde o meu divórcio até ali, eu não tinha até então sofrido por esse divórcio. Foi quando eu comecei a sentir tudo ao mesmo tempo. Parece que as escamas dos meus olhos caíram, e de fato foi o que aconteceu. Quando de repente eu me coloquei de joelhos no pé da minha cama, nunca esqueço. Parece que eu estou vendo a imagem. E eu comecei a chorar. E ali eu comecei a falar a Deus, destruí a minha vida. Destruí meu casamento com um homem bom. E comecei a falar. E eu não sabia, mas a Bíblia fala que o Senhor não despreza um coração contrito e quebrantado. Naquele momento que eu estou de joelhos, clamando, sem nem saber o porquê estava fazendo aquilo, mas de alguma forma estava aliviando aquela dor que eu estava sentindo de repente. E aí, nesse momento, eu ouvi uma voz. Essa voz falou algo comigo. Me falou 3 coisas que norteiam a minha vida desde aquele dia, daqui até Jesus voltar. Ele falou para mim, vou te fazer uma nova mulher. Vou restaurar o seu casamento. E ninguém mais toque em você até o seu marido voltar. Todas as vezes que eu falo isso,
é nítido. As pessoas sentem o impacto disso que foi falado, que o Senhor falou para mim. E eu sempre digo, o Senhor não... Quando eu conto essa parte do meu testemunho, é porque o Senhor tem o objetivo de restaurar vidas, casamentos. Então, ele afirma nos corações. Então, é muito importante. E dali eu comecei a viver uma nova história. E eu sempre digo, ele começou primeiro em mim e depois através de mim. E até na promessa, nesses 3 itens, ele colocou em ordem. Aí, teve todo esse contexto, mas a senhora chegou aí à igreja ou já saiu de imediato ali? Não, quero aceitar aqui em casa. Não, eu aceitei a princípio ali, mas o Espírito Santo ele é tão ordeiro. E ali ele começou a me dizer, você precisa ir numa igreja. Ele mesmo, ele estava me discipulando. E eu achei isso incrível. E eu vou para onde? E ali eu comecei a orar, e aí começaram a vir alguns convites. Né? Me chamaram para ir para uma congregação, e ali eu não senti continuar aquilo que eu estava sentindo em casa. E ali o Senhor falou, não é aqui que eu te quero. E ali ele comecei, ir aonde, vou aonde, mas eu fiquei esperando a direção dele, até que ele me levou em uma congregação. Posso falar o nome? Pode. Igreja Batista do Caminho das Árvores, na Ribeira. Tinha uma igreja filha lá. E foi ali que eu comecei a minha caminhada com o Senhor, aprendendo. E alguns meses depois, Bruno, o Senhor tinha dito que ia restaurar o casamento. Um homem que não queria saber de igreja, não, achava que todo pastor era desviado, não acreditava. E 2 meses depois estava entrando nessa mesma igreja e aceitando Jesus. Que bênção. Irmã Leila, as pessoas estão nos assistindo, tem pessoas que às vezes passam por algo semelhante, né? Tem pessoas que estão já desestimuladas, acreditam que é impossível viver o sobrenatural de Deus, né? Dessa mudança de vida. Eu imagino que, diante de tudo que a senhora já colocou aqui, talvez ainda não de forma tão clara, mas que a gente subentende, desse tempo que a senhora conheceu Jesus, há 15 anos atrás, que a senhora faz essa aliança, algum momento se arrependeu de ter feito essa escolha? Nenhum momento. É algo tão impressionante que quando eu prego e eu falo sobre reacenda a chama, receba um renovo, vamos ser renovados, é um lugar que eu nunca estive. Então, assim, eu falo porque o Espírito Santo me leva a falar que pessoas precisam ser renovadas, que Ele está renovando, que Ele está batizando o Espírito Santo, mas de fato eu nunca vivi isso. O que eu já vivi foi dias de orar menos, dias de orar mais, certo. Dias de ler mais a Bíblia, dias de ler menos, mas de dizer que eu me esfriei, que eu me ausentei, não. Já passei dias mais frios. Digamos, os invernos da vida espiritual. Os invernos, mas nunca deixei. Pronto. Gente, a nossa missionária, irmã Leila, nós convidamos porque, talvez você não saiba, mas a nossa igreja Evangélica Assembleia de Deus em Salvador, eu estou à frente da diretoria de missões da nossa igreja. Nosso pastor nos confiou essa missão. E nós temos missionários transculturais, né, que estão em outros países. Nós temos missionários que estão no interior do estado, aqui na Bahia, e em outros estados também. E temos um trabalho de evangelização aqui no presídio de Salvador, que é muito forte, né? Para se cumprir o que está em Atos capítulo de número 1, versículo 8, diz assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então observe que a promessa de Deus é para a gente sair evangelizando países, cidades, outros, mas sem deixar de fazer a nossa pátria, né? Irmã Leila hoje tem esse trabalho que nos ajuda muito, ela e seu esposo, nosso irmão Bruno, que é uma benção esse casal. A Igreja Assembleia de Deus já tem mais de 40 anos fazendo trabalho lá, nos presídios. Mas eu queria saber, irmã Leila, como foi a chamada de Deus para a senhora de hora para outra, assim, não, eu quero ser crente, mas agora também eu quero ir para dentro do presídio, um lugar que a gente sabe que é um lugar inóspito, que não oferece nenhuma hospitalidade, é um lugar onde a gente tem um lugar onde tem os maiores criminosos, né, de alta periculosidade, mas como foi essa chamada? Muito boa essa pergunta, porque hoje ainda, quando eu acordei, estava de joelhos dobrados orando, o Espírito Santo me lembrou meu primeiro contato com alguém do presídio e um contato evangelístico. Mas antes de falar, meu pastor, eu quero mandar um beijo. Posso mandar um beijo? Pode sim.
Para o meu esposo estar me assistindo, Bruno. Ele é assim o meu companheirão, sem ele nada Grande seria homem, possível. viu? Grande homem, grande amigo, parceiro, marido, assim, the best. Também os meus filhos estão assistindo lá, Samuel, Davi, Moisés. Esse trio é bênção, meu irmão. Meu pastor da Baixada, uma bênção esse trio. E quando eles veem algum pastor que não usa paletó, eu tenho que segurar a boca, porque fala, esse senhor não usa paletó, não, o meu usa. Pois é. Mas, enfim, também para minha mãe e para todo mundo que está nos assistindo, fica aí um beijo, um abraço para você. Mas respondendo, eu não lembrava, e hoje o Senhor me lembrou, e foi muito bom essa lembrança. Há muitos anos atrás, alguns anos atrás, eu era instrutora de treinamento de uma grande multinacional. E eu viajava o Brasil inteiro ministrando treinamento. Certo. E a um dado momento, eu me converti e continuava fazendo esse trabalho. Então, o Senhor ali me usava nas duas frentes. Ministrava treinamento e também o Senhor me usava para algumas situações, curas, orações, algumas coisas que haviam pelo caminho, né? Que Ele ia trazendo. E ali eu me lembro que eu estava em Teixeira de Freitas, Bahia, dentro de uma loja, ministrando treinamento. Em algum momento eu olhei o celular. E nesse momento que eu olhei o celular, tinha um SMS, a época não era nem Zap. E no SMS dizia assim, irmã Leila, o meu filho está preso. Esse é o número dele. Se Deus tocar no seu coração e puder, faça uma ligação. Mas sabe aquele negócio tão imediato? Eu nem sei. Eu acho que se eu tivesse parado para pensar o que eu ia fazer, eu não sei. Eu sei que simplesmente eu toquei na tela, foi um SMS, o número dele ficou em estado de link. Eu cliquei e já fui direto para a ligação. E aí, quando eu falei com ele, eu acredito que ele estava em algum momento de saidinha, algo do tipo, porque ele estava tendo acesso a celular. E eu já liguei daquele jeito, né? Senhor, Jesus te ama, e não sei o quê. E comecei a pregar para ele na ligação. O homem aceitou Jesus ali. E ele estava dentro do presídio? Sim, ele era um presidiário. Eu acredito que talvez ele estivesse de uma saidinha de final de semana ou de alguma data comemorativa, mas não posso garantir. Sei que ele tomou aquele baque, para mim também, eu fui falando e o homem aceitou Jesus. Resultado, dias depois ele começou a me ligar, desesperado. Socorro, me socorre, porque a esposa dele não queria ele crente. Ah, Jesus. Ela preferia ele bandido. Que prova, meu Deus do céu. Mas não crente. E agora, como é que ele ia lidar com isso? Que desafio, porque ele não hein? queria largar Jesus. E aí, por diversas madrugadas, ele me ligou e ali demos o apoio emocional, espiritual. Eu sei que, resumindo a história, ele está crente em Cristo Jesus. Ele, a esposa e o filho. Que bênção. Então foi o primeiro contato e eu vi que nós podemos ser usados se estivermos disponíveis. O Senhor, ele me usou em uma ligação, eu lá em Teixeira de Freitas, para uma pessoa que estava em Aracaju, que ele mora lá. Então, assim, depois disso, eu comecei a olhar para esse público com outros olhos. Não mais como alguém que errou, tem que pagar, mas errou, tem que pagar, mas merece o perdão e a graça de Jesus também, como todo mundo. Que bênção. Gente, são exatamente agora 11 horas e 37 minutos. Você pode participar conosco, tá? Entra no chat aí, que você quer fazer uma pergunta para a missionária, quer falar alguma coisa, pode participar conosco, nem sobre a Vitória Adonias. Pode ficar à vontade, porque tem coisa boa para você aqui, tá? Pronto. Irmã Leila, observe, a gente gerar um filho, o amor é uma coisa incondicional, né? Às vezes eu olho para a Lora e assim, falo, meu Deus do céu, olho para Tiago, que bênção ter os meus filhos ali, que eu sei que são parte de mim, né? E quando chega, que abraça, que agradece, e você sabe como é filha, né? Filha é bem carinhosa. Ah, meu Deus. Eu acho que a senhora pode provar isso pelos meninos, deve ser mais carinhosos com a senhora do que com o irmão Bruno, mas a Lorinha é muito carinhosa. E é uma coisa assim que a gente não tem como medir, é imensurável. Mas eu fico imaginando, há uma diferença em gerar filhos físicos e filhos espirituais, isso, ou para a senhora, por ser uma mãe que ama fazer missões, que ama evangelizar, é a mesma coisa? Quando eu estou lá, assim, da mesma forma que eu oro pelos meus filhos, eu oro pelos presidiários. E assim, e quando eu estou lá, frente a frente com eles estão me olhando como os meus filhos me olham. E eles estão olhando como quem diz, me tragam esperança, me tragam uma palavra, me ajude, né? A gente conhece casos ali de pessoas que até tentaram contra a sua vida. Sim. E quando nós chegamos com aquele alimento espiritual,
É da mesma forma que a gente chega em casa, eu que amamentei os meus 3 filhos, quando eu podia olhar aqueles olhos e ver os meus filhos, que são os meus filhos mesmo, de sangue, ali carregando no meu colo e alimentando ele com o meu leite materno, e vendo aquele olhar de confiança, aquele olhar de amor, aquele olhar de alguém que eu dependo de você nesse momento para me alimentar. Eu dependo de você. É uma troca que só quem é mãe, só quem já amamentou sabe o que eu estou falando. Inclusive, meu pastor, tem mães que o filho já está com 4 anos, mas ela não consegue tirar a mama. Sim. Porque ela tem medo de perder esse vínculo. É tão viciante você carregar o seu filho nos braços e olhar naqueles olhos e ele até te acariciar. Então, quando eu estou ali no presídio, pregando a palavra, eu também estou entregando alimento. Uhum. E eles me olham como quem diz assim, eu dependo de você nesse momento. Irmã Leila, observe, a senhora recebeu uma chamada para evangelizar, para ganhar almas dentro do presídio, e também a mãe. Essa chamada culminou com ainda os meninos muito novos, quando a senhora recebeu essa chamada, eu não sei quanto tempo a senhora já está a fazer esse trabalho lá dentro do presídio. Eu comecei 1 ano antes de começar a fazer com a Assembleia de Deus, eu comecei com outro grupo, e já com a Assembleia de Deus eu creio que já estamos com 2 anos, eu creio que total uns 3 anos. O caçula, seu filho caçula, de quanto tempo? 4 anos. Então, o que significa dizer que a senhora começou quando ele estava bem novinho ainda, né? E qual é essa sensação? Em certo momento, tem que abrir mão de estar com o filho, acompanhando aqueles primeiros momentos, para estar ali dentro evangelizando, uma vez que a gente não pode levar as crianças, né? É algo bem mais restrito. Isso era doloroso? Como é que é? Então, como eu falei há um pouco atrás, eu tenho um marido que é um parceiro. É alguém que não dá para falar muito, eu vou chorar. E assim, foi possível, Deus me permitiu ir, porque tinha alguém cuidando aqui na minha retaguarda. Então, assim, quando eu comecei esse trabalho no presídio, ele não fazia. Então, ele ficava com os meninos. Depois que os meninos estiveram maiores, foram para a escola, ele hoje faz comigo, o que é maravilhoso, você fazer a obra de Deus com alguém da sua família, você entender que a integração da família e a missão é muito importante. E ele, hoje os meninos vão para a escola e a gente está à tarde fazendo a obra, mas nesse momento eu ficava tranquila, porque eu sabia quem estava do meu lado, cuidando dos meninos enquanto eu estava lá fazendo a obra. Pois é, Gi, aqui demonstra a importância da parceria, né? Do cônjuge que entende a chamada, que compreende, que apoia, que incentiva. E eu sei que o nosso irmão Bruno, que eu conheço, né? Foi minha ovelha, tá, gente? Foi minha ovelha. Continuamos sendo. Eles estão hoje estão um pouco mais próximos lá do pastor Lima, em Vila de Abrantes, mas que é um homem de Deus, mas que a gente está sempre tendo contato até por causa do trabalho do presídio, né? Para quem não sabe, nós temos hoje trabalho aqui em todas as unidades do módulo prisional de Salvador, Simões Filho, Lauro de Freitas, aqui tanto na Lafayette Coutinho como na PLB, e a nossa irmã Leila hoje está bem ligada lá ao presídio de Lauro de Freitas, onde nós temos, além dos cultos evangelísticos, o trabalho de discipulado com a Escola Bíblica Carcerária. Mas, irmã Leila, uma coisa que eu fico observando, a senhora também faz trabalho no presídio feminino, né? E, consequentemente, ali também tem mães que estão com o direito cerceado de não estarem com seus filhos. A senhora, nesse tempo, fazendo trabalho de evangelismo, já se deparou com alguma situação de alguma mãe em desespero, né? Porque os filhos já estão desesperados porque as mães estão aqui fora, né? Mas, e no caso da mãe que está lá dentro, que não pode ter os filhos, a senhora já se deparou com alguma coisa desse tipo? Sim, muitas experiências. Inclusive, quando a gente vai orar, que chega, né, à igreja para orar, elas sempre pedem. E traz a foto do filho, e diz assim, ore por ele. E a gente acaba tendo esse contato com elas de alguma forma, por conta, né, do trabalho, do evangelismo, e a gente começa a entender. Ela diz assim, missionária, minha filha não está indo por um caminho bom. A preocupação delas de terem um filho, uma filha, que acabem indo para o mesmo lugar que elas estão, parece que aumenta, potencializa muito. Então vem o pedido de oração, e levanta a foto, e ora por eles. E o maior sofrimento, quando você pergunta, qual a maior dor de você estar nesse lugar? É poder não estar com os meus filhos. E isso que, para mim, que sou mãe, corta o coração. Porque é algo que a gente não pode mudar aquela situação, mas através da palavra. A gente consegue trazer um conforto espiritual
e a esperança para que elas continuem aguardando o momento certo. E o que eu sempre digo para elas e para eles, se você estiver liberta espiritualmente, essas cadeias não fazem a menor diferença para você. Esses cadeados, esses portões, as grades, não mudam em nada. Então, se você estiver espiritualmente liberto, para você sair daqui fisicamente é só uma questão de tempo. O Senhor providencia. E ele fala que abrirá os portões da justiça para aqueles que são piedosos. Então, é uma questão de tempo. Eu digo para eles, se preocupe nesse momento não com o alvará. Porque se você sair do jeito que você está, sem tiver passado por uma transformação espiritual, você volta. Como muitos voltam. Então, eles têm essa preocupação de quererem mudar para ter contato com a família, voltar para os filhos. E já encontrei, meu pastor. Uma vez eu estava no parque da cidade com os meus filhos. E do nada eu estou ali com eles. Daqui a pouco alguém veio correndo e começou a me chamar. Missionária, missionária. Eu estava multidão, eu não sabia quem estava me chamando. Mas aí ela me abraçou. Eu tomei um susto, porque a princípio você está vendo sempre com aquela roupa. E quando você vê aqui com uma roupa normal, a mente demora. É bom falar que roupa está se referindo à roupa que os internos usam, né? A roupa dos internos, Isso. que até parece com a minha, viu? Homenagem a eles, ó. Tinha uma laranja, né? Esse laranjinha aqui, mais ou menos. E aí, quando ela me abraçou, eu fiquei um pouco assim, tipo, de onde eu te conheço? Como geralmente eu prego nas igrejas, imaginei que podia ter sido alguém. Mas aí ela falou, lembra de mim? Ela falou baixinho. De lá, eu recebi o alvará. A senhora profetizou e eu saí naquela mesma semana. Eu fiquei muito feliz. E ela estava onde? No parque da cidade com os filhos. Então, ela tinha saído há pouco tempo e estava ali com a família, vivendo tudo que ela não pôde viver naquele tempo. Então, para a gente é gratificante quando vê que há uma transformação e que o maior desejo não é voltar para a vida anterior, mas sim para a família. Bom, gente, nós estamos aqui hoje conversando com a missionária Leila Rocha, tá? A esposa do nosso irmão Bruno Rocha. Esse homem é uma bênção. Esse casal é bênção pura, nos ajuda muito ali no trabalho do presídio. E eu louvo a Deus por esse tempo, por este momento que o Senhor tem nos permitido de estarmos ali para ajudar outras pessoas que precisam, né? Eu percebo que a sociedade, às vezes os agentes prisionais, eles tratam com bastante desdém, né? Não acreditam que possa haver uma transformação, mas nós cremos nessa transformação, ela é possível, ela é real. Nós temos exemplo, por exemplo, do missionário, nosso irmão Cristiano, né? Cristiano, por exemplo, já passou pelo sistema, hoje é presbítero da igreja, é um homem com uma palavra muito abençoada. E temos outros exemplos também, né? A nossa irmã Marijane, também, que já passou pelo sistema, hoje é uma grande missionária, que Deus tem usado com uma palavra forte, um testemunho forte. Mas talvez você esteja nos assistindo e não se deu conta de que Deus ainda opera milagres, né? A nossa irmã Leila, por exemplo, ela é prova inequívoca de que os dons de curar, os dons de operação, eles continuam em evidência. E a nossa irmã Leila, ela tem um testemunho muito forte e que eu tenho certeza que pode impactar a tua vida. Porque Deus é maravilhoso, irmã Leila. Eu penso assim, a gente se dispõe a viver os sonhos de Deus e Deus automaticamente vive os nossos sonhos, né? Começa a realizar os nossos sonhos. Mas talvez quem não saiba, mas a irmã Leila tinha uma dificuldade, inclusive, para gerar, né, irmã Leila? Não só isso. Eram duas coisas que estavam juntas. A doença de Crohn, depois você dá um Google aí, você vai ver que é uma doença crônica, é uma inflamação severa que vai da boca ao ânus. Meu Deus. E o meu estado, eu estava ontem fazendo as contas com o Bruno, ela surgiu quando eu tinha 22 para 23 anos de idade. E o detalhe é que essa doença, ela só ocorre, em sua maioria, em pacientes acamados, idosos. É aquele intestino que já está bem cansado. No meu caso, eu tinha 22 anos, então os médicos não sabiam por que surgiu. Mas tudo bem. E aí eles me diziam, olha, não tem cura, você tem que tomar uma quantidade de remédios muito grande, eram em torno de 12 comprimidos por dia, mais ácido fólico. Então, quem tem problemas de intestino sabe muito bem o que eu estou falando. O intestino é o segundo coração do nosso corpo. Então, tudo que eu comia, eu colocava sangue. Enfim, não vou falar tudo aqui para não ficar ruim, mas foi um sofrimento muito grande para mim. E os médicos diziam, olha, com 10 anos de doença, a probabilidade de um câncer de intestino é muito alta. Porque essa não é uma doença que você vive com ela, né? A gente vê casos aí de artistas que estão até com câncer de intestino, estão sofrendo, já estão desenganados.
Então, assim, para levar para um câncer de intestino já era uma consequência. E quando ele me passou isso, eu falei, não. Além de eu ser curada, eu ainda vou entrar aqui no Hospital das Clínicas, aqui da Bahia, que é onde cuida dessa doença. Eu falava, além de eu ser curada, eu ainda vou entrar aqui com meus filhos nos braços, porque os médicos diziam, você não pode engravidar. E era uma luta, porque ser mãe sempre foi o maior sonho da minha vida. Eu me lembro que eu, jovem, eu me desenhava grávida. E eu dizia, como não vou poder? Mas não aceitava. E ao longo da minha vida, e fazendo a obra de Deus, mesmo doente, eu me lembro, minha mãe nem gosta que eu conte essa história, mãe, beijo, ó, coração. Quando ela pegava os meus remédios ali na Vigílio de Carvalho, que é onde o governo dá, né, essas doenças crônicas, e ela chegou em casa com um saco cheio de comprimidos, porque ela tirava as caixas para diminuir, para vir no ônibus, e deixava só as cartelas. E era uma caixa, um saco transparente gigante. Aí eu me lembro que uma vizinha perguntou para ela, todo mês você passa com esses sacos de remédios, é o quê? Aí ela virou para mim e falou, você acha que para manter uma mulher dessa de pé é como? Ela tem uma doença, então para ela ficar de pé tem que ser esses remédios. Aquilo entrou como uma flecha no meu coração. Eu falei, não, eu tenho um Deus que cura. Eu conheço um Deus que muda histórias. E a minha história não vai acabar aqui. Ele me salvou da morte no útero da minha mãe, quando ela disse que não queria ter outro filho. Ele me segurou ali. Entre outros momentos, me converti, restaurou o meu casamento. E agora? Eu vou morrer de câncer de intestino com 20 e poucos anos de idade? E ali eu comecei a busca da minha cura, orando, acreditando e tomando posse. Foi quando eu fui curada e praticamente pouco tempo depois eu já engravidei do meu filho. Mas eu entrei lá porque a cura da doença de Crohn não é atestada, porque ela não tem cura, como uma outra doença autoimune. Então, os médicos diziam para mim, de fato, não há mais inflamação. Eu cheguei a fazer o exame, eu tenho tudo documentado. De fato, não há mais inflamação, mas a gente não pode atestar a sua cura, porque não existe cura para essa doença. E aí eles diziam, continue se cuidando, continue. E logo após eu engravidei do meu filho, que hoje está com 10 anos, para a glória de Deus. Até para dar mama a ele eu tive dificuldade, porque os médicos sabiam da doença e diziam, como é que você vai dar mama por causa dos remédios, você não pode ficar sem tomar. E eu dei mama aos meus 3 filhos. E que bênção. Gosto dessa cura. E eu costumo dizer, a cura do Senhor repousa sobre mim. Todas as vezes que eu tenho algum desconforto abdominal, que eu olho assim, o inimigo, né, diz assim... Colocando as setas, né? Fala assim... Olha, será que não está voltando? Sabe? Ele sempre vai tentar fazer isso para minar a nossa fé. E aí, nesse momento, eu digo para ele e para mim mesma, a cura do Senhor repousa sobre mim. E na mesma hora que eu declaro essas palavras, todo medo que porventura tenha chegado perto de mim vai embora. E desde novembro de 2017, eu vivo sem tomar remédios, eu vivo sem ter nenhum sangramento, tendo uma vida normal para a glória de Deus. Gente, são exatamente agora 7 para o meio-dia. E eu estou aqui com a missionária Leila, e a missionária Rocha tem um testemunho assim bonito, porque o nosso Deus, gente, é um Deus que é poderoso. E ele não só cura as doenças do corpo, como ele cura também as doenças, as enfermidades da alma. Aleluia. Eu não sei qual é a condição que você se encontra hoje, tá? Mas o mesmo Deus que foi poderoso para operar esse milagre na vida da nossa irmã Leila, onde lhe restaurou a saúde, abriu a madre dela para que ela pudesse gerar, para que ela pudesse procriar, é o mesmo Deus que você serve, que você conhece e que hoje pode mudar a sua história. Eu não sei como você está aí na sua casa, mas eu já quero louvar a Deus pela tua vida. Aproveita e vai compartilhando esse programa, esse podcast, né, Missão Cast, para que outras vidas sejam alcançadas. Porque talvez, irmã Leila, alguém esteja nos assistindo e pensa assim, Deus não cura mais, Deus não faz mais nada. Mas eu entendo que além dessa cura física que o Senhor te deu, a cura espiritual, que é aquela que pode nos afastar dele eternamente, essa todo mundo precisa receber. Verdade. Muito mais do que... Por quê? Por que eu digo isso? Porque eu conheço o testemunho de uma irmã Creuza, eu não sei se ela está me assistindo agora, ela é de Senhor do Bonfim. E ela tem um testemunho fantástico que ela orou uma vez, certa feita por uma mulher que estava na sua casa, tinha acabado de chegar na sua casa, a mulher morreu. Ela falou, meu Deus, vão dizer que eu matei essa mulher na minha casa.
Ela era muito renomada, uma mulher, muita experiência com Deus lá no interior. E naquele momento ele falou, você não me pediu para ver como era a morte? Eu permiti que ela morresse aqui para você ver como é a morte. Mas eu vou restaurar ela. E a mulher ressuscitou. Ela ressuscitou, porém ela disse que ela só viu aquela mulher aquela única vez na vida. Ela nunca mais viu aquela mulher. E tem pessoas que às vezes assim, Deus cura, Deus restaura a saúde, e a pessoa vai embora, fecha a porta e nunca mais quer voltar, né? Mas no seu caso, graças a Deus, a senhora permaneceu fiel e não foi só a cura física, veio primeiro espiritual e depois a física, né? E alguém de repente está nos assistindo e querendo saber. Mas, presbiteriano, tem gente participando, né? Do nosso... Tem uma pergunta aqui para a missionária Cristiane Silva. Sim. Assim, ó, gostaria de saber da missionária como saber se Deus tem um chamado para a missão em nossa vida. Eita. E aí, perfeito, meu Deus. Cristiane Silva. Cristiane, um beijo para você. Que bom que você participou. Olha, eu já posso responder, meu pastor? Pode, Veja deve. Bem, quando eu costumo dizer isso, as pessoas me perguntam isso. O seu coração, ele já queima. Quando o seu coração já queima por almas, eu acredito que porque você fez essa pergunta, você já tem os sintomas de missões aí no seu coração. Porque só de você querer saber se você estará apta futuramente, se você pode se tornar uma missionária, com certeza o Espírito Santo já está trabalhando ali, colocando nela uma santa insatisfação, e por isso você quer saber. Então, é necessário a gente se auto-perceber espiritualmente. Quando ali na igreja, no culto normal, eu percebo o momento do apelo, ali é um momento que me emociona muito. E já aconteceu de ir em algumas igrejas, eu nunca me esqueço, uma vez eu era nova na fé, levei um amigo ele estava querendo aceitar Jesus, eu não sabia como fazer, né? Eu não sabia que eu poderia orar por ele e fazer o apelo, eu e ele, eu achava que eu tinha que levar, que só o pastor poderia fazer isso. E muita gente que está nos assistindo também já pensou isso alguma vez. E eu levei, e foi um culto, tiveram danças, tudo mais, no final eu fiquei, e o apelo? E o apelo, porque o missionário ele tem esse coração evangelístico, né? E ali eu fiquei, e o apelo? Aí eu disse, já estava dando uma bênção apostólica e não tinha apelo. Eu fui lá, meu esposo, morrendo de vergonha, fica aqui. Eu falei, não, eu vou lá. Cheguei no pé do altar, cheguei para o pastor, falei, não vai ter apelo? Tipo assim, eu trouxe o menino de longe. Não falei isso, né? Eu falei, não vai ter apelo? Ele fez, hoje não. E a gente foi embora. Enfim, depois o menino aceitou Jesus comigo numa cafeteria, sabe, dentro de um shopping. Mas essa sua pergunta leva a você entender que se você quer saber se você tem um chamado, certamente você tem. Porque, na verdade, às vezes alguém me procura lá na Secretaria de Missões, me procura assim, pastor, eu tenho uma chamada para fazer missões. Tenho, eu quero ir para fora do país e tal. E a primeira pergunta que eu faço é, e aqui na tua igreja local, o que é que você faz? Eita. Você evangeliza? Você ganha alma? Não, pastor. Então, na verdade, o chamado ele vai sempre complementando, né? Vem aquele desejo, aquela vontade de fazer, você começa fazendo, e na medida que você vai fazendo, Deus vai só aprimorando a chamada que já existe. Talvez, irmã Cristiane, isso já esteja acontecendo com a senhora, tá? Deus já lhe chamou, só precisa agora a senhora cada vez mais se preparar para que a vontade dele prevaleça na sua vida, tá bom? Já queremos louvar a Deus pela tua vida, pela participação. Queremos mandar um abraço para o nosso irmão José Ailton Dias, lá de Jaguarari, Bahia. Também está nos assistindo. Aproveita para compartilhar com os teus amigos, teus irmãos. São agora 3 minutinhos para as 12, para o meio-dia. E você ainda pode abençoar alguém com esse podcast, tá certo? A nossa ideia, o nosso objetivo é que vidas sejam alcançadas através da ministração da palavra. E hoje, especificamente, tendo aqui a nossa missionária, a nossa irmã Leila Rocha. Irmã Leila, me diga uma outra coisa. Lá dentro do sistema prisional, algum momento alguém já lhe tratou com desdém, alguém já foi desrespeitoso, porque às vezes é essa imagem que se tem, né? A senhora já chegou a passar por situação semelhante? Não. Na verdade, assim, quando nós chegamos, existe um cuidado por parte dos irmãos. Quando nós entramos ali no nosso comboio, e quando a gente chega, os próprios colegas, os irmãos missionários,
eles têm o cuidado de nos direcionar, a própria igreja, o Senhor está sempre fazendo reuniões e nos ensinando como proceder naquele lugar. Porque se nós procedermos da forma correta, não vamos despertar nenhum tipo de situação constrangedora por parte dos internos, porque eles respeitam muito. Eles são muito, muito respeitadores. Todas as vezes que eu entro, eu pego a minha Bíblia assim e seguro assim. Porque eu entendo que eu preciso me impor para também não ficar tocando, porque eles querem um toque, um abraço, tato, né? isso. Então, quando eu me imponho assim, me posiciono dessa forma, eles entendem. E aí eles falam com os irmãos, que são homens, eles apertam a mão, mas assim, eles têm um respeito, como é que eu posso dizer? Principalmente na hora do culto, se a gente ficar 1 hora ali com eles, porque no de Laura são dois pavilhões, eles ficam em pé e não reclamam. Eles não ficam se coçando, eles não vão para um lado, para o outro. Se escorando. Não ficam. Eles ficam em pé, meu pastor, com a lágrima nos olhos. E é muito... E assim, aí vem outro, traz uma cadeira para mim, traz outra cadeira para a irmã, eles entendem que precisam nos honrar, que somos mulheres, e às vezes a gente nem consegue sentar, mas eles ficam de pé. Eles ficam ali respeitosos, com o coração pronto para ouvir, e não interrompem, não passam pela frente. Quando a gente vai entrar, eles já acrençam, tem mulher, eles correm e botam camisa, porque a gente não pode entrar, se alguém estiver sem camisa, eles podem até ser penalizados. Então, assim, um respeito. Aí quando a gente vai falar, agora vamos orar, eles botam a cabeça no chão, pegam a sandália, o rosto, bota a sandália assim, bota a testa na sandália e vão todos para o chão. Alguns chegam a deitar, pedindo a Deus misericórdia, são muito respeitosos. Ó, gente, eu fiz essa pergunta porque quem está em casa às vezes não entende como é o processo para adentrar. Não é fácil, tá? A gente tem uma carteira, primeiro passa por uma investigação pela CEAP, que é a Secretaria de Segurança Pública aqui do Estado da Bahia. Então faz a investigação da vida do missionário, do obreiro, né? Depois gera-se uma carteira, e essa carteira é que vai facilitar o acesso dentro do sistema prisional. No passado, irmãos, foi muito difícil. Por quê? Porque muitos irmãos, eles precisavam passar pela revista. E a revista era muito constrangedora. Eles ficavam seminus para que fosse feita a revista. Hoje, graças a Deus, já existe o body scan, que é um aparelho de raio-x que faz faz um raio-x de fato da pessoa, para saber se a pessoa está com metal. Um dia eu estava adentrando lá e eu já tinha tirado a aliança, tinha tirado o relógio, o cinto, e toda hora apitava. E eu tinha que voltar. Falei, meu Deus, aí depois eu lembrei do sapato. E o sapato, eu gosto de usar sapato com solado de couro, e geralmente solado tem uma parte que é de metal. E foi isso que estava impedindo. Estava acionando, eu precisei tirei, depois perceberam que era sapato e liberaram para mim entrar. Mas isso é um pouco do que a gente passa para estar ali dentro, mas uma coisa é certa, há um respeito muito grande. Eu já tive a oportunidade, por exemplo, no Presídio de Salvador, que era no primeiro andar, na parte que chama de seguro, levar a Santa Ceia, e a gente fazia o culto no corredor entre, do primeiro andar, né, entre o muro e as celas. E eu me lembro quando a gente estava lá, que de repente alguém dizia, visita íntima. E a mulher entrava para ir à cela encontrar com o detento. Eu me lembro que era interessante que mesmo durante o culto, todos os homens precisavam virar o rosto para não olhar para a mulher que estava passando. Para não olhar para a mulher que está entrando. Né? Eu achei isso muito interessante. Quem estava do lado do muro olhava para o pátio, e quem estava do outro lado, próximo à cela, virava-se para a cela para que a mulher passasse. E isso eu achei muito interessante. E quem nos assiste não sabe como é que é a coisa ali dentro, mas, de fato, há uma segurança, muito embora, é bom também dizer, irmã Leila, que nós não estamos isentos de repente ter uma rebelião, né? Porque estamos na linha de frente. A senhora nunca passou por rebelião lá? Não, graças a Deus. Só o inimigo mesmo, que às vezes ele quer se rebelar, mas pelo nome de Jesus ele tem que sair. Eu costumo dizer, meu pastor, que a misericórdia de Deus sobre a vida desses homens e mulheres que estão ali é tão grande que quando nós entramos ali, que entra o grupo, né, que vai fazer a obra naquele dia,
eu tenho uma sensação que o Espírito Santo, ele venda os nossos olhos até para a questão do perigo, do risco. Eu entro ali parecendo que eu estou entrando, sabe? Eu não sinto medo. Óbvio que existe o risco. Uhum. E eu sempre digo, às vezes minha mãe ela fica brava quando eu vou pregar em alguns lugares e o bairro não é tão seguro. E aí eu levo os meninos comigo, a família vai junto fazer a obra. Meu Deus, você vai levar esses meninos para esse bairro? Eu digo, minha filha, minha mãe, deixa eu te explicar. O Senhor está me chamando para ir, eu estou indo. Se eu voltar, Deus é Deus. Mas se eu chegar lá e acontecer alguma coisa comigo, com eles... Deus é Deus também. É Deus do mesmo jeito. Então, quando você está disposto a fazer a obra, você não... Porque tem gente que diz assim, Deus vai me livrar, eu tenho certeza que... E se ele não livrar, você vai desviar? É. Então, assim, a gente precisa entender que quando Paulo foi fazer a obra, em algum momento o Espírito Santo falou, olha, se ele chegar lá, vai acontecer isso, ele foi. Mesmo sabendo que inclusive vai acontecer. O próprio Jesus, ele sabia o que ia acontecer. Ele não foi pego de surpresa, aquela cruz não estava dentro do Kinder Ovo. Ele sabia que a cruz esperava, fazia parte do processo. Então, quando a gente se chama cristão, mini Cristo, e a gente diz assim, não, eu quero fazer a obra, você tem que entender, você vai fazer a obra aonde? Foi o que Cristiane perguntou. Como é que eu sei? Provavelmente você já tem um chamado. Só não sabe qual o direcionamento deste chamado. Aí o Senhor vai dando as pistas, como ele deu comigo naquela ligação que eu falei. Mas a gente não tem que ficar pensando nisso. A gente vai lá, Deus chamou, Deus confirmou, você está ali, pronto, vai lá e faz aquilo que ele chamou. O Espírito Santo vai tirar ali dos meus olhos qualquer coisa que possa me dar medo. Eu vou fazer a obra, quando eu sair, Deus continua sendo Deus. Amém. Meus irmãos, nós estamos já encerrando o nosso podcast, que é o Missão Cast. Queremos mandar um grande abraço para o nosso pastor Edivaldo Filho, que é o âncora desse podcast. Ele está em viagem, não pôde estar aqui conosco hoje, mas esteja orando por ele, pela sua casa, pela sua esposa, seus filhos, pela igreja ali em Barra do Jacuípe, para que Deus continue usando ele poderosamente. Além do mais, ele é o nosso presidente do Fórum de Missões, tá? Aqui do Nordeste. E quero te lembrar que 5, 6 e 7, agora de junho, estaremos reunidos na linda cidade lá de Piauí, tá certo? Aquele bonito estado, para participarmos do Fórum de Missões. E se algum irmão tiver interesse em participar, já se programe, faça a sua inscrição e esteja lá. Serão 3 dias de bênçãos inefáveis, eu tenho certeza disso. Mas, irmã Leila, além dessa questão que o irmão falou, do chamado, como saber, eu acho que é fundamental também a gente se preparar. Eu percebo biblicamente que os discípulos foram chamados, mas antes deles ouvirem um ide por todo mundo, lá de Marcos capítulo 16, eles ouviram antes, em Lucas 24, ficai, né? Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, eu entendo que o ficar está relacionado com a capacitação. Seja essa capacitação missionária para a questão cultural, né, como também a questão espiritual. Verdade. Ou seja, eu acredito que o missionário precisa ter muito claro esses 2 preparos. Verdade. Ora, se eu vou para um povo que eu não conheço, né, para uma nação que é diferente da minha, eu preciso conhecer o idioma, a cultura, né, o que está envolvido com aquela nação. Meu irmão tem um testemunho interessante. Ele, certa feita, foi ministrar... na Suíça, no país da Suíça. E um dia ele foi à rua com um obreiro com ele, e a gente tem o costume de sair, às vezes tem muita gente na rua, você põe a mão nas costas, ele foi e colocou a mão nas costas de uma senhora para pedir licença, senhora. E o irmão falou, pastor, pelo amor de Deus, não faz isso, isso aqui na Suíça é uma afronta. Então isso demonstra que esse conhecimento da cultura, né, da forma como aquela nação vive, é fundamental. E a questão teológica, né, que eu preparo de saber quem é Deus, conhecer o que é oração, o poder da transformação do Evangelho, tudo isso passa por treinamentos. Verdade. Recentemente, agora, irmã Leila, no dia 1º, a senhora não pôde estar conosco, nós tivemos aqui em Salvador o nosso Capacitar Missionário. Quase 500 irmãos se inscreveram, foi uma bênção. O pastor Jair Felisbino em São Paulo esteve conosco, tem um trabalho fantástico em Cuba, né?
O pastor Álvaro Reis, para quem eu quero... só pelo Instagram. Ainda. Foi? Só dando like. Pois é, aqui queremos mandar um grande abraço para o pastor Álvaro Reis, que é o pastor presidente ali do campo de Santo Antônio de Jesus, esteve ministrando uma palavra poderosa, com muitas experiências do trabalho que ele faz lá, missões até o confim da terra, até os confins da terra. Trouxe assim detalhes do que a nossa irmã Rebeca, o pastor Zilton fazem na África, em Moçambique. Além disso, o nosso irmão Wallace, presbítero lá do Maranhão, também veio, nos abençoou com a palestra voltada para o evangelismo nas redes sociais. Ai, que bênção. Hoje nós temos o brasileiro como o segundo povo mais conectado em rede social. Imagine, em média 10 horas por dia. Já pensou? Então, é necessário esse preparo, esse treinamento, correto? A senhora concorda comigo? Totalmente. Inclusive, eu fico me policiando nessa questão de redes sociais, para que isso não venha roubar o meu tempo de leitura da palavra, de estudo, meu devocional. Mas quando você direciona esse tempo nas redes sociais para a glória de Deus, né? Ali se trata de um púlpito, um lugar onde pessoas vão ser ministradas, também é uma bênção. Eu tenho tentado, meu pastor, fazer isso, mas eu não sei, parece que eu não consigo. Ultimamente até estou me controlando. Eu falava muito nas minhas redes sociais sobre política. E aí, ultimamente, eu estou redesenhando, assim, para não ficar falando só nisso. Se eu falo tanto nisso, por que eu não posso falar mais das nações, do ir de pregar, e das nações que estão sofrendo das perseguições? Então, eu estou mudando. E aí, eu estou tentando ali tirar um tempo para falar da palavra de Deus. Mas é porque eu gosto muito do cara a cara, olho no olho, do abraçar, do falar, do sentir, do perceber, mas eu vou chegar lá, mas é muito importante. Irmãos, é interessante porque a irmã Leila, ela se parece comigo, todo colérico, todo sanguíneo. Isso. Ele é muito de tato, ele é muito visual. Né? O fleumático não, ele fica no canto dele e geralmente eu costumo dizer, por exemplo, o presbítero Adonias, ele é assim, colérico igual a mim, né, Adonias? Sanguíneo, e ele também não para, mas, por exemplo, o fleumático, ele chega na igreja, ele vai cochilar no culto e a gente pensa que ele está orando em espírito, porque ele não dá sinal nenhum, ele chega aqui, põe a mão no nariz aqui, e ele fica quieto, não acontece absolutamente nada. Deus. Mas já o colérico, se ele cochilar na igreja, alguém vai perceber. Ou ele vai dar algumas balançadas grandes no banco, ou de repente ele vai terminar caindo, como já aconteceu em alguns momentos. Mas, enfim, independente do seu temperamento, esse temperamento que Deus te deu é fundamental, né, para que o evangelho seja pregado, propagado. Nós já estamos chegando ao final do nosso programa e eu quero já, de antemão, louvar a Deus pela vida da nossa missionária Leila, que abriu mão hoje dos seus afazeres, né, da sua vida muito corrida, para estar aqui conosco. Irmã Leila, me diga uma coisa, eu quero ver suas considerações finais, né? E o que a senhora tem para deixar para os nossos telespectadores, né? Sobre a chamada, sobre o reino, sobre missões. Pronto. Quando eu falo de missões, quando eu penso em missões, em fazer a obra de Deus, em me dispor, eu também penso na minha família. E os meus filhos, o meu esposo, a gente tem que estar junto nisso. Porque eu não posso ganhar lá fora a alma dos presos e perder a alma dos meus filhos, da minha missão principal, que é a minha família. E quando Josué, lá no capítulo 24, no versículo 15, ele fala assim: porém, eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. E depois que ele se posicionou dessa forma, as pessoas disseram: não, a gente também, eu também quero. Então, quando eu falo de missões, eu não posso esquecer. A minha família, ela me ajuda, ela participa, né? Eu vim para cá, os meninos vieram estudando, eles têm prova agora à tarde, e vieram estudando porque eles sabiam que era importante para o reino. E assim, um cuida do outro. E para você fazer a sua família, tem gente que vai carreira solo, né? Ah, eu sou missionário, eu abandono minha esposa, meus filhos, porque eu vou fazer a obra de Deus. A obra de Deus é importante, mas a sua família é o seu principal ministério. Então, é isso que eu quero deixar para você que sonha em fazer a obra de Deus. Olhe para a sua família, traga eles contigo nesse barco. E quando o Senhor falou para Abraão, sai da parentela, ele não disse sai da família. Ele levou a esposa, né? Então, traz a sua família junto, aqueles que professam da mesma fé que você, para que eles possam participar de alguma forma, entender
a importância disso. E quando você menos esperar, está todo mundo junto. O senhor é o maior exemplo disso. Quando eu estou lá vendo Loreta, Tiago trabalhando lá nas câmeras, irmã Deise cantando, eu digo, a família, a missão e a família andam juntos. E nesse período de Dia das Mães eu não podia deixar as nossas irmãs que fazem a obra no presídio, também mães, e que abrem mão ali de um momento com os filhos para estar no presídio, irmã fazendo almoço. Irmã Miriam, irmã... não posso falar, uma que tem Roberta, Luciene, quem mais, meu Deus? Irmã... Raidalva. Meu Deus. Muitas mulheres que fazem isso e eu percebo assim um amor muito grande. E de fato é um amor de mãe. Roquelina, se eu não falar o nome dela, Ai, Jesus, Deus. é meu. Todo mundo, viu? Todas elas. Agora está dando branco o nome de todas elas. Isso. E dos homens também, né? Claro. Que amam esse trabalho. Mas assim, eu quero louvar muito a Deus por essa oportunidade, por este momento, irmã Leila. Irmão Bruno, receba o nosso abraço. Obrigado de coração por permitir que a irmã Leila estivesse aqui hoje. Estivesse aqui conosco hoje, mudou um pouco a sua rotina, mas foi bom. Eu sei que Deus vai te recompensar poderosamente. O irmão Bruno também faz trabalho conosco lá no presídio. É uma bênção, um homem muito dedicado, muito compreensivo, pacífico, isso é bom. Deus abençoe grandemente esse casal, essa família poderosamente, tá? Eu tenho certeza que terão outros momentos para a gente falar sobre mais missões, tá certo? Então, fique aqui os nossos agradecimentos à senhora, à sua casa, ao seu esposo, à sua família. E você que está nos assistindo, eu quero louvar a Deus por você nos permitir adentrar a sua casa. O nosso desejo é que esse programa abençoe não só você, a sua família, o seu ministério e todos aqueles que estão próximos de você. Tem bênçãos que chegam das pessoas por nosso intermédio. Eu vejo isso biblicamente. Ló não tinha direito nenhum de receber bênção, mas porque estava com Abraão, foi abençoado. Então, que a sua vida sirva de canal de bênção para aqueles que estão próximos a você. Tá certo? Chegamos ao final do nosso podcast. Irmã Leila, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima. Presbítero Adonias, ó. Ai, Jesus, Deus abençoe, gente. Obrigada. Um abraço para todos. Até o próximo programa.